De tudo que eu mais me arrependi foi de não ter sido flexível a mudanças. Talvez uma mudança de mesa no seu trabalho, talvez uma mudança de emprego, talvez uma mudança de casa, talvez uma mudança qualquer. Essas mudanças fazem com que nós tenhamos na nossa mente um estado que muitas vezes podem não ser verdadeiro. Fala pessoal, tudo bem? É Marcelo Bresciani. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre mudanças e eu vou ensinar para vocês no final uma ferramenta muito prática e muito poderosa para que você pode utilizar para você aprender a controlar essa ansiedade, a controlar esse estado que você entra quando acontecem mudanças. Muitas pessoas são resistentes a mudanças, nós somos resistentes a mudanças. Quando a gente está mudando, a gente está saindo da nossa zona de conforto e alguma coisa acontece, alguma coisa que nós já estávamos acostumados a estar lá, viver naquele lugar, fazer aquele caminho, estar com aquela pessoa, seja lá qual for o tipo de acontecimento. Muitas mudanças que vão acontecer, você não tem no momento controle, você é passageiro daquela mudança. Ela aconteceu devido a inúmeras situações passadas, a inúmeras escolhas que você mesmo fez, que acarretou, que levou você a chegar naquele ponto onde você era um passageiro daquilo que estava acontecendo. E outras mudanças, você já é protagonista, você já é uma pessoa que você sabe o que está fazendo e você está mudando conscientemente, você já é o motorista, você está no comando da situação. Essa mudança ela é muito mais fácil do que a anterior, mas a anterior, primeiramente você precisa entender que esta mudança é uma decorrência daquilo que você escolheu anteriormente. Aconteceu comigo há um tempo atrás, assim, várias mudanças, né, acontecem na vida de todo mundo. Uma delas, assim, que eu fiquei na época muito chocado, era uma bobeira, hoje eu entendo, eu vejo que era uma coisa que até hoje sem importância, simplesmente num trabalho onde eu estava, eu fui transferido de uma sala para outra, simplesmente. A cabeça, ela começa a inventar inúmeras situações, ela começa a pensar muita coisa, ela começa a viajar, ela começa a montar situações que essas situações, elas muito provavelmente, elas não podem acontecer. Talvez a probabilidade é muito grande de aquilo que você está pensando, aquilo que você está vindo na cabeça, aquilo não vai acontecer. E por que você está se martirizando por isso? Por que você está vivendo sobre antecipação? Antecipar é, no mínimo, sofrer 2 vezes. Se a coisa não acontecer, legal. Se ela não acontecer, você se preocupou. Você tentou fazer uma coisa que aquilo não era verdadeiro, aquilo não era funcional. Tem uma história muito interessante. Nós somos resistentes a mudanças e nós tentamos controlar as coisas da maneira que ela não é tão certa. Nós tentamos barrar a situação por um caminho que não é tão interessante. Conto uma história, um dos maiores livros que eu já pude ler até hoje, de um samurai japonês. Samurai é o Musashi, é uma obra fantástica, recomendo você ler esse livro. Conta a história do Musashi, de que desde quando ele era um mais sanguinário, um mais moleque, um mais atormentado jovem, até ele se tornar uma das pessoas mais sábias. É uma história verídica, uma história que realmente aconteceu. Conta a história do Musashi que, em uma situação, ele estava lá no Japão, ele foi morar numa determinado vilarejo lá, e esse vilarejo era embaixo de uma colina, e ele começou a fazer plantações lá, ele começou a plantar algumas coisas, e sempre quando vinham aquelas chuvas torrenciais, o que acontecia? A água daquela colina devastava exatamente tudo, ela vinha correndo, ela vinha destruindo, ela vinha acabando com tudo. Quais foram as primeiras atitudes que ele tomou? Todo mundo que veio anterior a ele, que as pessoas fizeram e que vieram, e o que ele fez também, a primeira tentativa dele, ele começou a criar uma barreira. Ele foi lá, fez uma barricada, tentou parar aquela água para ela não descer, e o que acontecia? Todas as ocasiões aquela água, ela vinha destruindo com tudo e ela vinha acabando com tudo. Musashi, muito sabiamente, numa situação, ele pensou: eu não posso ir contra esta correnteza, é impossível eu ir contra ela. O que eu vou fazer?
eu vou criar um artifício, criar uma condição com que a água escorra mais rápido, que escorra, eu não vou tirar tudo quanto é tipo de barreira que tem lá, e essa água simplesmente, ela vai escoar e ela vai embora muito rapidamente, e essa é a minha situação, e foi o que aconteceu. Quando surgiu um problema, quando surgiu essa situação, o que fez? A água caiu, choveu muito, a água escorreu e acabou danificando minimamente aquela plantação que ele tinha. Essa é uma grande sacada, essa é uma coisa muito sábia, que você, em uma mudança, você precisa curtir essa mudança. E se você não curte essa mudança, se você... a coisa, ela acontece muito na nossa mente. A nossa mente, ela está barrando, ela está criando situações. Pare de criar situações, pare de pensar coisas que podem não acontecer e muito provavelmente elas não vão acontecer. Se você conseguir controlar a sua mente, se a sua mente estiver sob controle e se você entender que aquilo não vai acontecer, aquilo é simplesmente um fruto da minha imaginação, eu estou pensando lá na frente, você vai começar a aproveitar todas as oportunidades que vão acontecer. Eu fiz um treinamento há um tempo atrás, eu estou aqui no local onde esse treinamento ele aconteceu, aqui no Instância Itibainha, e aqui nesse treinamento, nesse mini castelo, foi uma das situações mais interessantes e uma das sacadas mais impressionantes que eu tive relacionadas a mim, relacionadas ao meu pensamento. Não deixe o cavalo passar. Quando o cavalo passou, simplesmente perdi aquela oportunidade. E o remorso, você ficar remoendo, você ficar pensando por que você deixou aquilo passar, por que você não foi flexível, por que você não se deu a chance de tentar, se dê a chance de tentar, se dê a chance de experimentar. Essa é a pior coisa, esse é o pior sentimento que você pode sentir. Aquilo era um treinamento, mas só que aquele treinamento, ele fez refletir aquilo que a gente é, todas aquelas situações. Eu vou ensinar para você uma ferramenta muito poderosa e muito simples, que você vai utilizar essa ferramenta quando você estiver prestes a passar por alguma mudança, ou quando estiver acontecendo alguma mudança com você, principalmente aquelas onde você é passageiro. Você simplesmente, você vai voltar para você mesmo, você vai voltar para o seu eu interior e você vai fazer a seguinte pergunta: este é realmente um problema? Faça uma pergunta. O que há de tão grande nessa mudança? Simplesmente faça uma pergunta. Este realmente é um grande problema? Faça diversas vezes. Este é realmente um grande problema? E logo na sequência, o que acontece? A sua mente ela começa a funcionar e ela começa a te mostrar situações, ela começa a te mostrar e você... muito provavelmente você vai verificar que aquilo não é um grande problema. Faça essa pergunta: este é realmente um grande problema? E na sequência, você vai fazer a segunda pergunta: o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Se faça quantas vezes for necessário. Vá diante do espelho, faça essa pergunta para você diante do espelho. Este é realmente um grande problema? E o que eu posso fazer para melhorar? Você vai começar a entender que você vai mudar o estado, você vai ver que de verdade não é um grande problema, isso é simplesmente uma mudança pequena perto de tudo que está acontecendo. Talvez você vai ver que isso é uma oportunidade, não um problema, essa mudança vai ser uma oportunidade que vai te tirar uma situação lá na frente. Entenda isso também. E o que eu posso fazer para melhorar? Você se coloca, não como passageiro, mas você se coloca como motorista da situação. Essa é a grande sacada, essa é a mensagem que eu trago para você aqui nesse vídeo. Espero que você tenha curtido, espero que ela seja poderosa para ajudar você a resolver os seus problemas, assim como ela foi poderosa para eu conseguir resolver os meus problemas também. Se você curtiu esse vídeo, assina meu canal, vai ter um botão aqui embaixo para você assinar e para você receber vídeos e sacadas como este. Um grande abraço, espero que você tenha muito sucesso e vejo você no próximo vídeo.